Fala galera! Fala galera! Agora aqui na dica 5, no nosso quinto vídeo, a gente vai começar a dizer como que a gente faz tudo isso que a gente apresentou até agora. Então agora a gente vai dizer para vocês como que a gente chama a API, né? E as preocupações que a gente tem que ter quando a gente está falando disso. Posso? Pode, né? Fala galera! Beleza? Bom, como o Antônio já disse, dica número 5 aqui desse nosso e-book, que é o Kit de Sobrevivência em Testes de API REST. Bem, falando em como fazer algo, muda um pouquinho aí a forma com que a gente trouxe para vocês até agora, cada um desses conceitos aqui então, né? Como a gente estava falando de o que fazer e não como, a gente achou muito importante colocar bem no meio desse e-book algo que te mostrasse o que você vai fazer ali, como que você vai fazer para conseguir se comunicar com a API. E aí a gente trouxe para vocês 3 formas muito comuns de fazer essa comunicação. E a primeira delas é um curl. Então, se você pudesse imaginar a maneira mais raiz de você chamar uma API REST, muitas pessoas iam falar assim, eu uso Postman. Não, cara. Postman é extremamente Nutella. Nutelíssimo, cara. Extremamente. Aqui a gente está falando de terminalzinho, meu amigo. É linha de comando. Então... Linha de comando. Linha de comando. Então, aquele lance de ter uma interface que você seleciona o método e tal, tudo bonitinho, isso não te pertence se você estiver usando curl. É difícil falar a palavra. Curl. Então ali você vai ter uma sintaxe, né, que vai permitir que você trafegue, né, você faça essas requisições. Como que é essa sintaxe, Júlio? A sintaxe é muito simples. Bom, primeiro, o curl, que é o CURL, basicamente ele está disponível nativamente em sistemas operacionais Unix. Então você vai lá e digita CURL e você vai perceber que ele traz ali para você já um aplicativo que pode ser utilizado. A gente vai passar alguns parâmetros. O primeiro parâmetro é o parâmetro "-d", que é então o data, ou seja, quais são as informações que você vai enviar no corpo da sua requisição. E com esse "-d", você informa entre aspas duplas qual que é o corpo da sua aplicação. No nosso caso, a gente já sabe. Se a gente quer fazer login com o Klebin, vai estar o quê? Chave, usuário, nome entre aspas duplas, 2 pontos, aspas duplas, Klebin, vírgula, usuário sem entre aspas duplas, 2 pontos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que é a senha do Klebin. Fecha a chave, e esse já é o parâmetro que vai te mostrar o corpo da requisição. Outro parâmetro que a gente também deve enviar, quando a gente está falando do curl, é o método. O método, a letra para você enviar antes é o "-x". O "-x" você pode enviar, "-x", e depois o método, e aí você vai ter que informar post, get, o método que você estiver querendo usar, né? E você, informando dessa forma, você já está dizendo que a sua requisição vai usar aquele método. E acabou. Isso. Logo após o "-x", é muito comum você utilizar ali também qual que é a sua URI, com o seu recurso, ok? Só que ainda antes do "-x", a gente também precisa informar o "-h" maiúsculo, que fala sobre o header. No caso de uma requisição post, a gente vai colocar ali como header o content type. Então você vai colocar "-h" e vai informar o seu content type, utilizando ali então um "-h", espaço, aspas duplas, do content type application JSON, como vocês veem aqui no vídeo, ok? Então é muito simples, só que o problema aqui é que é mega raiz. Você vai ter que digitar essa requisição, ou então colocar essa requisição dentro de algum arquivo, mas você vai criar essa requisição para que então você possa enviar e analisar essa resposta a olho nu, né, para que você possa entender o que trouxe de resposta da API àquela determinada requisição. Quando eu uso isso? Uso isso quando eu não tenho uma interface gráfica. Então eu vou lá e tenho só o terminal, posso usar o terminal para fazer essa requisição e observar a resposta.
Se você olhou para isso daí e falou assim, tá de sacanagem, meu irmão, tem o Postman na minha máquina, me respeita. Claro, a gente também tem ferramentas como o Insomnia e o Postman. Aqui a gente vai falar sobre o Postman, que ele tem uma interface muito mais amigável, né? Ele vai ter os métodos para você selecionar, você consegue agrupar isso em collections, né? As coleções, você consegue criar pastas para organizar as suas requisições. Então ele te dá várias ferramentinhas ali, né? Várias coisas que vão te ajudar a organizar essas suas requisições, né, para você deixar tudo documentadinho, bonitinho. É fácil de você exportar, né, as coleções do Postman e passar para o seu coleguinha. Então o Postman ele traz algumas vantagens em relação ao curl. Isso aí. E aí o Postman, ele, da mesma forma que o curl, ele é uma ferramenta para que você possa manipular a sua API REST. Tem muitas pessoas que confundem ele como uma ferramenta de automação de testes. Na verdade, o Postman é uma ferramenta de manipulação de APIs REST que tem alguns recursos para validação, para asserções a serem feitas nas respostas. Mas isso não quer dizer que configura-se uma ferramenta de automação de testes, como, por exemplo, o REST Assure é. Quando a gente fala de REST Assure, nós estamos falando sobre uma biblioteca que está disponível em Java e em C#, que serve basicamente para que você possa criar uma estrutura de requisição a uma API REST e um arcabouço completo de formas de validação das suas respostas. Validação de status code, validação de corpo da mensagem, validação de qual é o contrato, a estrutura que você tem naquela determinada resposta, e tudo isso integrado aos principais frameworks de testes de unidade, né, de estruturas de teste de unidade, como por exemplo é o JUnit, ou é ali o MS Test, por exemplo, no C#, ou o NUnit. Todos esses têm integração com a biblioteca do REST Assure, e isso faz com que, se um teste falhe, ele fale realmente o seu caso de teste, que no caso é um método de teste, fazendo com que a sua aplicação realmente, com que o seu teste realmente demonstre que aquela aplicação aquela API REST não funciona como esperado. E aqui é muito legal a gente ter claro esses motivos. O REST Assure, como o Júlio falou, ele está muito mais próximo de um código. Então, ele vai estar ali e ele é muito mais fácil de dar manutenção. Se você tiver algum conflito de arquivo, né, no versionamento, é mais fácil resolver. Quando a gente está falando de coleções do Postman, se você precisar versionar isso daí, ou seja, se você precisar deixar isso comitado para que todo mundo tenha acesso, se você tiver conflitos nisso, é um arquivo JSON muito difícil de você resolver essas coisas. Então existem várias implicações do motivo de você não querer usar o Postman como a automação dos seus testes. É possível? É possível. É possível fazer um monte de coisa que a gente não deve. Então você pode bolar um monte de coisa, começar a usar o Newman para usar a linha de comando e chamar o Postman. Mas, cara, você tem ferramentas que vão te abraçar de uma maneira muito mais simples. Então, trilhe o caminho do que as ferramentas foram feitas para isso. Vá para o caminho da luz. É isso que o Antônio quer te dizer. Júlio, agora você vai me falar uma ferramenta super sensacional que vai mudar a minha vida? Não, porque há diversas ferramentas e nenhuma delas resolve todos os problemas da sua vida. Mas uma coisa é certa, não use a ferramenta errada para o objetivo errado, ok? Como o Antônio disse, se você quer automatizar testes, Postman não é uma opção para você, ok? Porque ele tem não só uma, mas diversas características que vão impedir que você tenha um melhor desempenho dentro da criação da sua suíte de testes automatizados, beleza? E com isso a gente fecha aqui então essa nossa quinta dica. Na nossa sexta dica nós vamos falar um pouco mais sobre o tão temido Status 500 e como você consegue ter uma melhor produtividade na hora de encontrar e de reportar inconsistências em APIs REST. Corram para as colinas.